pessoal que segue a Nutrinova, voltamos com mais um vídeo. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre dois serviços que podem ser realizados em qualquer área da nutrição, que é a consultoria e a assessoria. Eu já trabalho nessa área há quase 4 anos e eu sempre tive muita dúvida sobre o que é consultoria e o que é assessoria, né? Talvez você também tenha essa mesma dúvida e cada hora use um termo ou use o nome de um serviço para prestar outro serviço. Na verdade, isso não importa tanto, importa que a gente saiba o que é o serviço que a gente está prestando. E para fazer isso, eu consultei a legislação, resolução do CFN 380 de 2005, onde estão descritas, as atribuições do nutricionista. Lá no início dela, onde tem a descrição de alguns termos utilizados, tem a definição de consultoria em nutrição e assessoria em nutrição. A resolução 380, ela fala que consultoria é o serviço realizado por nutricionista que, quando solicitado, analisa, avalia e emite um parecer sobre assuntos e serviços relacionados à sua especialidade com um prazo determinado. O que isso significa? Que é um serviço onde o nutricionista é contratado por um determinado prazo, 2, 3, 6 meses, e nesse prazo ele vai avaliar ou um produto, ou um serviço, alguma coisa que o cliente peça, ele vai analisar, avaliar e produzir um parecer, um diagnóstico, de acordo com o que o cliente pediu. O que eu posso dar como exemplo? Um bom exemplo é quando o nutricionista é contratado para avaliar as condições higiênico-sanitárias de um restaurante. Então, ele vai ter que emitir um relatório ou um parecer para falar quais são os pontos que estão errados e até entregar um plano de ação. Então, ele vai lá, acompanha a rotina ou faz um checklist e identifica quais os pontos, de acordo com a legislação, que precisam ser melhorados, precisam ser adequados. Vai fazer um relatório ou de inconformidades, da forma como ele preferir e o cliente tiver determinado também. Vai emitir esse relatório e pode, em cima desse relatório, traçar um plano de ação, Falar o que precisa ser feito, o que precisa fazer, como ser feito, e o resto é com o cliente. A implantação daquelas melhorias, o planejamento de como vão ser feitas aquelas melhorias, é o cliente que vai fazer. Já a assessoria, a resolução 380, ela define que é um serviço realizado por nutricionista habilitado que, embasado em seus conhecimentos, habilidades e experiências, assiste tecnicamente a pessoas físicas ou jurídicas, planejando, implantando e avaliando programas e projetos em atividades específicas na área de alimentação e nutrição, bem como oferecendo solução para situações relacionadas com a sua especialidade, sem, no entanto, assumir responsabilidade técnica. E que isso significa? Que é um serviço onde o nutricionista vai... o cliente sabe que tem um problema e vai contratar um nutricionista para fazer todo o planejamento e a implantação da melhoria daquele problema ou da solução daquele problema. Junto, com a equipe do cliente. Mas, apesar dele participar de todo o processo, ele não é o responsável técnico pelo
estabelecimento. Um exemplo, né, é um restaurante comercial que recebeu a vigilância sanitária e a vigilância sanitária apontou, né, quais são os erros e o que precisa ser feito. Então, a vigilância sanitária vai lá e fala que precisa trocar o ralo, precisa fazer a substituição de utensílios de madeira por utensílios plásticos, precisa fazer treinamento do funcionário. Aí, o estabelecimento contrata o nutricionista para resolver essas coisas. Então, o nutricionista vai planejar, vai informar para o dono do estabelecimento o que vai fazer e vai implantar. Mas ele não vai responder tecnicamente por aquilo, não vai ser ele que vai estar lá no CRN como responsável técnico, não vai ser ele que vai estar lá na vigilância sanitária como responsável técnico. Ele pode ter um nutricionista, se o estabelecimento tiver um nutricionista, ele vai trabalhar junto com esse nutricionista, ou com o responsável técnico do estabelecimento, que no caso de restaurante comercial, pode ser um dono ou funcionário que seja capacitado para isso. Basicamente, qual é a diferença, né, da consultoria e da assessoria? O consultor, quando ele vai para lá, ele ajuda a identificar o problema e mostrar quais são as possíveis soluções, mas ele não participa do processo de melhoria. Já o assessor participa de todo o processo da implantação da melhoria ou de todo o processo de solução daquele problema. O assessor, ele pode ser contratado para fazer desde o diagnóstico até a solução do problema, ou ele pode ser uma continuidade da consultoria. Então, eu contratei um consultor, ele identificou o meu problema e me mostrou qual é a solução, aí ele indica, ou não, né, um assessor para me ajudar a solucionar aquele problema. Deu para entender? Espero que tenha ficado claro e que vocês agora saibam qual a diferença entre o serviço de consultoria e assessoria. Lembrando que essa definição não foi feita por mim, está na Resolução 380 de 2005. Mas qualquer dúvida, pode deixar um comentário aqui embaixo no blog ou aqui no canal. Ou até mandar e-mail, se você tiver vergonha, né? Que eu vou responder. Um beijo e até o próximo vídeo.